Paz do Senhor a todos, mais uma vez eu aqui com vocês. Espero que na aula de hoje nós possamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E no nosso trimestre que estamos, nós vamos falar um pouco sobre viver a plenitude das promessas de Deus. E estamos na aula de número 5. A aula de número 5 tem por título A recompensa aos pescadores de homens. Então vamos ficar já com esse tema da aula em nossas mentes. Nosso versículo-chave se encontra em Mateus, capítulo 4, verso de número 19, que diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na aula de hoje vamos abordar alguns temas, que são 4 pescadores que Jesus chama, que é Pedro e André, Tiago e João. Só a resposta: Pedro, Tiago e João. Isso mesmo que vocês viram no vídeo. Pedro, Tiago, João e André também. E falaremos um pouco sobre o chamado de Deus para nossas vidas, a forma que Deus nos chama e a importância da pregação do Evangelho, que é o propósito de Deus para nossas vidas, pregar o Evangelho. Já sem mais delongas, vamos estar abrindo em Marcos. Eu achei mais interessante a escrita de Marcos, a forma que ele escreve. Vamos abrir Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo de número 20. Achei mais interessante a forma que Marcos descreve essa mesma passagem. Marcos 1, 16 ao 20. Vamos de versículo em versículo. 16 primeiramente. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus, caminhando, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então Jesus ele estava caminhando no mar da Galileia. Esse versículo, essa passagem nos dá a impressão que Jesus só está apenas andando como um dia comum, um dia normal. Mas sabemos que Jesus, tudo que ele faz, teve propósito, tudo que ele fez, teve propósito. E com certeza Jesus já sabia que aqueles homens eram chamados de Deus, eram os homens que eram escolhidos por Deus. E Jesus viu primeiramente ali Simão, ou Pedro, e André, seu irmão, E no 17, disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ali Jesus viu que eles estavam pescando, eles estavam no ato de pescar. A Bíblia vai relatar que eles estavam lançando as redes, e Jesus fez o convite a eles. E ainda Jesus ali fez uma analogia ao que eles estavam fazendo. Eles tinham aquele costume de pescar peixes, e Jesus fala que eles seriam transformados em pescadores de homens, ou pescadores de almas. Jesus, já no seu ministério, ele já vinha pregando o Evangelho. A gente vai ver que versículos anteriores vai dizer que Jesus estava falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas, no reino que há de vir. Então Jesus já vinha apregoando o Evangelho para a comunidade ao redor, Então Jesus ali naquele contexto ele chama Pedro e André. E é interessante no versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então eles estavam ali no ato de pescar e imediatamente eles deixaram o que eles estavam fazendo. Imagina que loucura você na sua casa agora, vendo esse vídeo. Alguém bate na sua porta e te chama para fazer algo. Você iria? Ali era diferente. Jesus tem um chamado diferente. Jesus ele conhece o nosso interior. Jesus ele sabia que aqueles homens eram escolhidos por Deus. E aqueles homens também sabiam que Jesus era um homem de Deus. Mais para frente vamos discutir isso. Então aqueles homens eles deixaram o que estavam fazendo e foram seguir Jesus. Ao 19. Pouco mais tarde, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco consertando as redes. Então a gente viu que Pedro e André estavam pescando, no ato de pescar. Já Tiago e João eles estavam consertando a rede. Geralmente quando os pescadores consertam a rede é porque ela está embaraçada, tem alguns furos. Eles estariam ali costurando a rede, consertando para fazer uma nova pesca. Então eles também estavam num ambiente de trabalho. E Jesus chamou eles. Ao 20. E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados,
seguiram após Jesus. Então ali estava Tiago e João e seu pai e alguns empregados. E imediatamente, assim como fez André, como fez também Pedro, Tiago e João também largaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. É interessante que aqui o chamado de Jesus mudou, transformou a vida deles. E o chamado de Jesus, a proposta que Jesus deu era sim, mudança de vida e transformação. Quando Jesus fala, e eu vos farei pescadores de homens. Então era um chamado a uma nova vida. Não era só largar ali naquele momento para seguirem a Jesus por um pequeno tempo, pequeno período de tempo, mas sim largar tudo o que estavam fazendo, tudo o que eles eram para ter uma nova vida, uma transformação na sua vida. E esses homens, eles aceitaram o chamado de Jesus e seguiram a Jesus a partir dali. A gente vê que Tiago e João, eles deixam seu pai. Então, muitas vezes a gente vai ver que esses laços familiares também iriam ser transformados. Logo, Tiago e João, eles deixaram seu pai no barco, mas não deixaram o pai dele sozinho. É interessante que deixa com os empregados. Então eles não deixaram o pai dele, a família dele, à mercê do mundo, mas eles deixaram com alguma segurança de que alguém estaria junto com eles. Já nos traz a menção de que Jesus não nos chama para largar, para abandonar quem está do nosso lado, mas sim que nós venhamos seguir um propósito e sim lembrarmos de quem está do nosso lado e que nós possamos estar ajudando quem está do nosso lado. Então aqui é o contexto desses 4 pescadores. Eles estavam pescando, estavam fazendo o que eles tinham de vida, né, para viver, e eles largaram isso que eles tinham na sua vida, os empregos dele, para viver com Cristo. E o porquê que eles fizeram isso? Porque eles reconheceram, eles sabiam que Jesus, ele era o caminho, Jesus, ele era a verdade, Jesus, ele é a vida. Eles ali reconheceram que Jesus traria uma transformação para eles, que iria guiá-los pelo caminho correto. Eles sabiam que Jesus não estava mentindo, eles sabiam que iam ter uma verdadeira mudança de vida. Então eles reconheceram que Jesus era sim o transformador de vida, e mais para frente eles vão reconhecer que Jesus é o salvador das nossas almas. O segundo tópico fala aqui do chamado de Deus para nós, né? O ato de chamar é o ato de atrair a atenção. É interessante que a gente pode pensar que a gente está distraído e Deus nos chama. A gente não está esperando o chamado de Deus, mas Deus nos chama a atenção. E quando nós vamos até Deus é um chamado diferente, é um chamado por amor que nós vamos, pelo amor de Deus que tem pelas nossas vidas. A gente vai ver em Atos capítulo 2 que Jesus ele foi aos céus, deixou a promessa do Consolador. Jesus já vinha falando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. E em Atos do capítulo 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo, né, na igreja de Cristo. E a vida dos que estavam lá foram transformadas com a descida do Espírito Santo. E a gente vai ver que o primeiro ato de Pedro, com a descida do Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, é pregar o Evangelho. Pedro, quando está cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho, conta o que aconteceu com Jesus, que ele foi morto injustamente debaixo das mãos de Pôncio Pilatos, conta que Jesus ressuscitou e conta da obra que Jesus vai nos prometer, a vida eterna, né? Então a primeira coisa que Pedro faz, cheio do Espírito Santo, é pregar o Evangelho. E nessa pregação do Evangelho, ele alcança quase 3.000 almas. Algumas versões vão falar que são 3.000 almas, outras versões quase 3.000 almas. Mas almas são alcançadas diante da pregação da palavra do Evangelho e mediante ser cheio do Espírito Santo. Então uma das principais funções do Espírito Santo na vida de um cristão é pregar o Evangelho, é auxiliar esse cristão a pregar o Evangelho, a falar as boas novas do reino, a falar sobre a vida de Cristo, sobre a vinda de Cristo também, sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Se você quer saber um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo, vai na aula passada que o Styler ele explicou, ele nos ensinou. Só dá um clique lá na aula passada e aprender um pouco mais. O terceiro tópico é a importância, né, de pregar o Evangelho. Tem um estudo, né, segundo uma organização, a Aliança para os Não Alcançados. Esse estudo diz que 40% da população mundial nunca ouviu falar do Evangelho ou nunca ouviu falar de Jesus Cristo.
E esses 40% equivalem a 3,2 bilhões de pessoas. São muitas pessoas que existem no nosso dia de hoje que não ouviram a palavra de Cristo, não ouviram o Evangelho ou não conhecem a palavra de Deus. Então a importância de pregar o Evangelho é que nós possamos alcançar mais almas para o reino. Assim como Pedro, Tiago, João e André foram chamados para a obra, nós também somos chamados para a obra de Deus, que é pregar o Evangelho. E esses países que não ouviram o Evangelho, geralmente eles são países que têm um regime ditatorial, onde a cultura ou a política ali predomina. E muitas vezes ali a pena de morte é aplicada a pessoas que pregam o Evangelho ou que andam conforme a vontade de Deus. E é um desafio que nós temos nos dias de hoje, que essas pessoas elas não foram ainda alcançadas pelo Evangelho de Deus. Essas pessoas elas estão sofrendo, estão oprimidas e não sabem, não conhecem o Cristo que nos liberta, que nos tira do cativeiro. Assim como ele disse que devem ir a Ele aqueles que estão cansados e oprimidos. Essas pessoas que não ouviram o Evangelho, elas estão cansadas e oprimidas, elas estão sofrendo. Mas a verdadeira descanso para a alma deles está em Cristo. E é um objetivo da Igreja de Cristo, é uma missão da Igreja de Cristo pregar o Evangelho. E o que pode mais intrigar essas pessoas que não querem falar do amor de Deus, não querem que a palavra de Deus chegue a esses países, o que mais intriga eles é que a palavra do Evangelho leva a pessoa por amor. O amor de Deus transforma a pessoa. E isso é o que muitas pessoas não entendem. Que por amor, Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou e nos deu o direito de vida eterna. E muitas pessoas não creem que isso é verdade e tentam impedir a força do Evangelho. Mas o desejo de Deus para toda a humanidade é que todos sejam salvos. Deus ele quer que todos ouçam a palavra do Evangelho. E Deus ele ainda quer que todos se arrependam. Assim como Cristo fez o chamado lá, nós também devemos fazer o chamado ao arrependimento. Arrepender e crer nas boas novas que hão de vir. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais junto comigo sobre a importância de pregar a palavra de Deus, sobre esses 4 personagens, né, que foram chamados por Deus, foram chamados por Cristo, né, e que nós possamos fazer a diferença no mundo em que nós estamos, né, pregando a palavra, aprendendo um pouco mais. Você mesmo nesse momento está aprendendo um pouco da palavra, você pode transmitir a palavra para alguém que não conhece, já é uma forma de pregar o Evangelho. Hoje nós temos muitos meios de comunicação, como a internet, né, que nos permite fazer isso. E tem um livre acesso, nós temos um livre acesso para transmitir a palavra de Deus hoje em dia, aqui no nosso país. Muito obrigado, que nós vamos aprender mais. Até a próxima semana com a Ariadne nos ensinando um pouco mais. Tchau, tchau.